Você já se perguntou por que Satanás ainda está vivo, mesmo depois de tudo que ele fez? Se Deus é onisciente, justo e todo-poderoso, por que simplesmente não o destruiu? Essa pergunta inquieta o coração de muitos, principalmente quando enfrentam provações tão intensas que parecem vir direto do inferno. Afinal, como pode existir tanto mal sob o olhar de um Deus de amor? No fundo, essa dúvida revela um conflito espiritual profundo. É o embate entre o que sentimos e o que cremos. Entre a justiça que desejamos ver com nossos olhos e a justiça divina que se revela além do tempo. Poucos conhecem a verdade por trás da existência contínua de Satanás e dos anjos caídos. Uma verdade que envolve justiça, misericórdia e o próprio plano eterno de Deus. Nesta jornada, você vai entender que Satanás não caiu apenas uma vez. Sua queda foi contínua, movida por orgulho e rebelião, e ainda está em curso. Vai descobrir por que espíritos não podem ser simplesmente destruídos e por que Deus, mesmo sendo onisciente, escolheu não apagar essas entidades da existência. O que parece uma demora é, na verdade, parte de um propósito muito maior. Prepare-se para ver a queda do céu sob uma nova ótica. Vamos mergulhar nos bastidores da criação, nas tensões do livre-arbítrio e no papel surpreendente que o inimigo desempenha dentro do plano de redenção. Essa história não é apenas sobre Satanás, é sobre você, sua fé, sua provação e o seu crescimento espiritual. Se você já se sentiu tentado, injustiçado ou abandonado, este vídeo pode mudar sua visão sobre tudo isso. A resposta para sua dor talvez esteja exatamente onde você nunca pensou procurar, na natureza de Deus e em sua paciência com o mal. Então, assista até o fim, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente qual história bíblica você gostaria de ver nos próximos vídeos. A maioria das pessoas acredita que Satanás caiu uma única vez, como um raio do céu, e tudo terminou ali. Mas a Bíblia revela algo mais profundo. Sua queda não foi instantânea, e sim contínua. Ela começou com o orgulho em seu coração, quando desejou ser como Deus. Provérbios 16:18 declara: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Essa ruína não é apenas uma queda física, mas moral, espiritual e progressiva. Cada decisão que ele toma, cada ato de rebelião, o afasta ainda mais da luz. Satanás, antes conhecido como Lúcifer, foi criado como um ser de luz, repleto de sabedoria e beleza. Ele ocupava uma posição elevada entre os anjos, refletindo a glória de Deus. No entanto, o orgulho distorceu sua percepção e ele desejou ocupar o trono do Altíssimo. Essa primeira ruptura marcou o início de sua decadência, mas não seu fim. Desde então, sua trajetória é marcada por quedas sucessivas, sendo lançado de glória em glória, para baixo. A queda do céu foi só o começo de sua ruína sem fim. Cada tentativa de desafiar o plano de Deus o levou a novas derrotas. Ele foi humilhado no Éden, envergonhado na cruz e será condenado no julgamento final. A rebelião de Satanás não estagnou, ela se intensificou. Seu orgulho não cede, mesmo diante das derrotas. E por isso, sua queda é permanente e crescente. Assim como um coração endurecido colhe consequências cada vez mais severas, Satanás colhe o fruto do seu próprio ego. Essa decadência não é apenas pessoal, mas também relacional e espiritual. Seus laços com os anjos caídos revelam uma liderança destrutiva. Eles o seguiram em rebelião, mas hoje caminham rumo ao mesmo destino sombrio. Cada um deles carrega as marcas da desobediência como cicatrizes invisíveis na eternidade. A justiça divina não os aniquila, mas os expõe à consequência de suas escolhas. E isso, paradoxalmente, é parte do plano de Deus. É aqui que entra o mistério do livre-arbítrio. Deus permitiu que Satanás escolhesse, mesmo sabendo o fim de sua decisão. A liberdade de escolher é também a liberdade de cair.
E quando essa escolha é usada contra a própria vida, ela se torna uma sentença autoimposta. A queda contínua de Satanás nos ensina que o orgulho pode parecer inofensivo no começo, mas se não for tratado, leva à destruição da alma. E esse mesmo risco ronda os corações humanos. Mas por que Deus simplesmente não acaba com ele de uma vez? Essa pergunta nos leva ao próximo ponto. A origem da rebelião não está apenas no que foi feito, mas no que foi desejado. E entender esse desejo é o primeiro passo para compreender o julgamento que ainda está por vir. Se a queda de Satanás é contínua, então sua história ainda não terminou. E Deus, sendo onisciente, já escreveu o final, mas ainda não virou a última página. Satanás não foi criado como um ser maligno. Ele surgiu como Lúcifer, um anjo de esplendor incomparável, cheio de sabedoria e perfeição, conforme descrito em Ezequiel 28. Sua missão era glorificar a Deus, refletindo a luz divina no céu. No entanto, algo mudou dentro dele. Um pensamento nasceu: subirei acima das estrelas de Deus. Isaías 14:13. Esse desejo foi a semente da rebelião, um pensamento contaminado pelo orgulho. O orgulho, como uma faísca no coração de Lúcifer, cresceu até se tornar um incêndio de ambição. Ele não queria apenas estar perto de Deus, mas ser como Deus. Essa pretensão desfigurou sua natureza, transformando a adoração em rivalidade. Ao arrastar consigo uma terça parte dos anjos, ele provocou uma divisão cósmica. O céu, antes harmonioso, tornou-se palco de guerra espiritual. E foi ali que Deus, em sua justiça, o expulsou com todos os que escolheram seguir sua insubordinação. Essa expulsão não foi uma simples punição, mas um ato de justiça divina. Deus não destruiu Lúcifer, pois isso negaria a própria liberdade que ele concedeu às suas criaturas. Ao contrário, ele o separou de sua presença, deixando que o orgulho seguisse seu próprio curso. A rebelião se transformou em identidade, de anjo da luz a príncipe das trevas. E os anjos caídos, agora corrompidos, formaram um exército de oposição ao reino de Deus. O mais chocante é que tudo começou com um desejo, não com uma arma, nem com um ataque, mas com uma escolha silenciosa. Essa é a profundidade da rebelião espiritual. Ela brota no invisível, nos pensamentos que alimentamos em segredo. Assim, também acontece conosco. Toda a queda moral começa com a decisão de contrariar a vontade divina. Satanás foi o primeiro a trilhar esse caminho, mas ele não seria o último. A Bíblia mostra que a rebelião de Satanás não foi surpresa para Deus. Sendo onisciente, o Senhor já conhecia cada movimento do inimigo. Ainda assim, permitiu sua existência para que a justiça fosse plenamente manifesta. O mal, para ser vencido eternamente, precisava se mostrar por completo. E a queda do céu foi o início da revelação do caráter de Satanás. Um personagem que, ironicamente, só existe porque Deus respeita o livre-arbítrio até o fim. Essa origem revela que o mal não nasce por acidente, mas por decisão. Satanás não foi derrotado quando caiu, ele foi revelado. E é essa revelação que nos prepara para entender por que Deus ainda não o destruiu. Para o plano de Deus ser completo, o inimigo precisa existir até que o julgamento revele quem ele realmente é. Isso nos leva a outro ponto essencial. Por que espíritos não podem ser destruídos? A Bíblia afirma em João 4:24 que Deus é espírito. Isso nos ensina algo fundamental. O mundo espiritual possui uma natureza diferente do físico. Espíritos não são feitos de carne e osso, portanto não estão sujeitos às mesmas leis da biologia. Eles não nascem, envelhecem ou morrem como os seres humanos. Por isso, destruir Satanás e os anjos caídos, como se destrói um corpo, seria contrário à sua essência. Eles não podem ser eliminados com armas, doenças ou tempo. Deus, como Criador, estabeleceu limites e propósitos para tudo o que existe. Quando criou os anjos, inclusive Lúcifer,
Ele os formou com uma essência espiritual eterna. Não se trata de uma eternidade divina como a de Deus, mas de uma existência contínua que não se desfaz. É por isso que os anjos caídos continuam ativos, mesmo após sua queda. Eles não podem ser mortos, apenas julgados. E esse julgamento não é esquecimento, é separação final da presença de Deus. A destruição, no caso dos espíritos rebeldes, não é aniquilação, mas exclusão definitiva da luz. Em Mateus 25:41, Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo não os consome como madeira, mas os isola para sempre da glória divina. É uma prisão espiritual, não uma execução. O inferno não é o fim da existência, é o fim do propósito. Eles continuarão existindo, mas sem nenhuma conexão com o bem, a verdade ou a vida. Isso revela o quão profundo é o plano de Deus. Se ele quisesse simplesmente apagar Satanás da existência, poderia ter criado seres descartáveis. Mas, ao dar forma eterna aos espíritos, ele também revelou sua intenção de educar o universo através da justiça. A destruição total apagaria a lição. A existência contínua do mal serve para mostrar a seriedade do livre-arbítrio e para lembrar que toda escolha carrega uma consequência eterna. Essa impossibilidade de destruição física nos leva a refletir sobre o tempo. Nós queremos soluções imediatas, queremos ver o mal cair diante de nossos olhos, mas Deus pensa em eternidade. Seu plano não é apagar o mal com um estalar de dedos, mas vencê-lo de forma justa diante de todos. Satanás será derrotado, mas não apagado. Ele será lançado no lago de fogo como um símbolo eterno do que acontece quando se resiste ao amor verdadeiro. Esse entendimento prepara o terreno para uma pergunta ainda mais intrigante. Se Deus é onisciente e justo, por que ele simplesmente não acaba logo com Satanás? Se ele conhece tudo, inclusive o futuro, por que não interrompe a história aqui? A resposta está na própria natureza divina e no seu compromisso com a justiça perfeita, a misericórdia e o tempo certo de todas as coisas. Deus não é apenas poderoso, ele é onisciente. Isso significa que ele conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Cada pensamento, cada intenção escondida, cada plano do coração humano e até mesmo dos anjos caídos está diante dele como um livro aberto. Nada o surpreende, nada foge ao seu controle. E é justamente por isso que ele não age com precipitação. Sua justiça é perfeita porque nasce da plena consciência de tudo. Satanás não pode enganar a Deus, assim como os anjos caídos não podem ocultar seus verdadeiros propósitos. Ainda assim, Deus permite que eles continuem existindo, não por fraqueza, mas por justiça. A destruição antecipada de Satanás negaria o princípio da justiça processual. É como punir antes do crime ser plenamente revelado. Deus espera o tempo certo para que cada ato do inimigo seja exposto. O julgamento final não será apenas condenação, será revelação diante de todos. Ao longo da Bíblia, vemos essa justiça sendo exercida com paciência. Antes de destruir Sodoma, Deus enviou anjos. Antes do dilúvio, advertiu por meio de Noé. E mesmo com Judas Iscariotes, Jesus lhe deu oportunidades de arrependimento até o último instante. Com Satanás, o princípio é o mesmo. Deus não o destrói antes da hora, porque está construindo um testemunho eterno. A justiça divina não é apressada. Ela é precisa, santa e incontestável. Além da justiça, há algo ainda mais profundo: o amor. Deus não é um juiz frio e distante. Ele é um pai que entende até as intenções corrompidas de seus filhos. Mesmo diante da rebelião, ele conhece o motivo por trás do erro. Isso não significa que ele aplaude o pecado, mas que enxerga além da aparência.
A misericórdia está entrelaçada com a justiça, e essa mistura divina de compaixão e retidão sustenta o equilíbrio de todo o universo. Essa paciência divina nos confronta. Nós queremos ver o mal eliminado, mas Deus quer que o bem vença por completo, sem atalhos. Ele não elimina Satanás agora, porque seu plano exige que todas as verdades venham à tona. A queda precisa ser visível, não apenas para nós, mas para todas as criaturas celestiais. Quando Satanás for julgado, ninguém poderá dizer que Deus foi injusto, porque tudo estará às claras, inclusive o que hoje ainda não entendemos. Esse caráter justo e onisciente de Deus nos leva a uma revelação importante. Se ele respeita até mesmo a liberdade dos rebeldes, quanto mais valor dá ao nosso livre-arbítrio. O amor verdadeiro só existe onde há escolha. E é esse princípio que fundamenta todo o plano da criação. É exatamente isso que veremos a seguir. Porque o livre-arbítrio é o centro da história e o coração do amor divino. O amor verdadeiro só é possível onde há liberdade. Deus, em sua perfeição, não criou robôs programados para obedecer. Ele nos formou com a capacidade de escolher, inclusive de rejeitá-lo. O livre-arbítrio é um presente divino e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. É por meio dele que o ser humano expressa a adoração genuína, fé sincera e amor voluntário. Sem essa liberdade, o relacionamento com Deus seria vazio, automático e sem sentido. Satanás usou esse dom sagrado para se rebelar. Ele escolheu o orgulho em vez da adoração, a exaltação em vez da submissão. E ao fazer isso, inaugurou um caminho que muitos seguiriam. Os anjos caídos não foram forçados a segui-lo. Eles decidiram. Essa é a profundidade do livre-arbítrio. Até mesmo seres celestiais podem usá-lo contra o Criador. Mas Deus, em vez de revogar essa liberdade, a preserva como expressão máxima de amor e justiça. Eliminar Satanás e os anjos caídos imediatamente após sua rebelião teria anulado esse princípio. Seria como punir um filho antes que ele compreenda a gravidade de seus atos. Deus quer que o universo entenda, veja e testemunhe o que acontece quando alguém rejeita sua vontade. O livre-arbítrio permite que o mal se revele, não para ser aceito, mas para ser exposto. E no tempo certo, julgado com retidão e clareza eterna. Esse conceito também se aplica à humanidade. Cada pessoa tem o direito de escolher entre o bem e o mal. Essa escolha define destinos, constrói histórias e revela intenções. Deus não manipula corações. Ele os convida. E mesmo quando escolhemos errado, sua misericórdia continua disponível. O livre-arbítrio não é apenas uma prova, mas um campo fértil onde o amor cresce e floresce quando regado com fé, obediência e humildade. Satanás tentou destruir esse princípio ao insinuar que Deus era injusto por colocar limites. Mas, na verdade, os limites existem para proteger a liberdade, não para anulá-la. O plano de Deus nunca foi controlar, mas conduzir com amor. O livre-arbítrio é o elo entre a natureza de Deus e a nossa. É a ponte entre o céu e a alma humana. E é justamente essa ponte que Satanás tenta romper com tentações, mentiras e ilusões de poder. Entender o livre-arbítrio como fundamento do amor nos prepara para um dos momentos mais impactantes da história: a redenção através da cruz. Deus não apenas permitiu que o mal existisse, ele o usou para cumprir um plano muito maior. E isso nos leva a um paradoxo divino. O próprio Satanás foi usado como instrumento para realizar o maior ato de amor que o mundo já conheceu. Vamos ver isso agora. Pode parecer estranho afirmar que Satanás teve um papel na redenção, mas a Bíblia revela essa verdade com clareza. Ele foi o agente da tentação, o instigador da traição e o opositor direto de Cristo. No deserto, tentou desviar Jesus do propósito divino, oferecendo poder em troca de adoração. E mesmo sendo derrotado, plantou sementes de oposição por toda a caminhada do Salvador.
Judas Iscariotes, ao trair Jesus, foi influenciado por ele, mas o que era armadilha virou salvação. A crucificação de Jesus não foi um acidente nem um plano meramente humano. Foi o clímax de uma guerra espiritual que envolveu anjos, demônios e o próprio Filho de Deus. Satanás pensou que havia vencido ao ver Jesus na cruz, mas na verdade foi ali que Deus revelou a maior vitória da história. A redenção foi conquistada justamente onde o inimigo acreditava ter triunfado. O mal foi usado para exaltar o bem, e o plano de Deus se cumpriu. Isso mostra que nem mesmo Satanás pode frustrar os desígnios do Altíssimo. Deus onisciente já sabia de cada passo, de cada traição, de cada lágrima, e permitiu tudo, porque até o caos pode ser ferramenta nas mãos do Criador. A presença de Satanás no enredo de Jesus não o torna poderoso, apenas revela que Deus transforma até o ataque mais sombrio em instrumento de salvação. A cruz é a prova de que o amor sempre vence. A atuação de Satanás não invalidou o plano de Deus, mas o confirmou. A tentação revelou a santidade de Cristo. A traição revelou sua entrega. A morte revelou seu poder sobre a vida. Sem o inimigo não haveria resistência, e sem resistência não haveria superação. Isso não absolve Satanás, mas revela que sua existência foi usada para glorificar o nome de Jesus. O que ele planejou para destruir, Deus usou para redimir. Esse princípio ainda se aplica hoje. Muitas vezes, as lutas que enfrentamos parecem ter origem nas trevas, e de fato, muitas provações vêm das estratégias do inimigo. Mas Deus transforma tudo para o bem daqueles que o amam. Ele usa até mesmo a dor, a traição e o medo para revelar sua glória em nossas vidas. O papel de Satanás, mesmo sem querer, acaba cumprindo parte do plano divino. E se ele foi usado na história da redenção, então sua existência continua sendo uma ferramenta de provação e crescimento. A tentação, quando enfrentada com fé, gera maturidade. A perseguição, quando suportada com coragem, fortalece a alma. O que nos leva ao próximo ponto dessa jornada espiritual: a provação como caminho para o crescimento interior e o despertar da verdadeira fé. A presença de Satanás no mundo não serve apenas como oposição, ela revela as intenções do coração humano. A provação expõe aquilo que está escondido, nos forçando a escolher entre confiar em Deus ou ceder ao desespero. Tiago 1:2-4 nos ensina a considerar como motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, pois elas produzem perseverança. Sem luta, não há maturidade espiritual. Sem resistência, não há fortalecimento da fé. É no fogo da provação que o caráter é moldado. Satanás age tentando nos afastar do propósito, mas Deus usa essa mesma situação para nos aproximar ainda mais dele. O inimigo apresenta atalhos, mas Deus nos convida a trilhar o caminho estreito. Cada tentação é uma chance de reafirmar nossa lealdade ao Criador. Cada dificuldade é uma plataforma para crescermos em sabedoria, paciência e fé. A provação, longe de ser um castigo, é um terreno fértil para o crescimento espiritual. Pessoas que hoje vivem uma fé firme geralmente passaram por vales escuros, foram traídas, humilhadas, tentadas e permaneceram. Como José no Egito, como Daniel na cova, como Jesus no deserto. Nenhum desses exemplos escapou da dor, mas todos foram fortalecidos por ela. O inimigo tentou destruí-los, mas Deus os usou como instrumentos de honra, e assim também é conosco. As provações não vêm para nos paralisar, mas para nos posicionar. O crescimento espiritual exige enfrentamento. Fugir das provações é desperdiçar o campo de batalha onde a fé é testada e aprovada. Satanás não tenta quem está perdido, ele persegue os que estão no caminho da luz. E Deus, sendo justo e amoroso, permite esse embate não para nos ferir, mas para nos forjar. Cada dia de luta é uma chance de vencermos o mal com o bem.
E cada vitória silenciosa nos torna mais parecidos com Cristo. Essa visão transforma nossa maneira de enxergar o sofrimento. Ele deixa de ser algo a evitar e se torna algo a compreender. Não estamos sozinhos na tempestade. Deus está presente, guiando, ensinando e fortalecendo. A provação é parte do plano de Deus, e até mesmo os ataques de Satanás se tornam degraus para a eternidade. O segredo não é fugir da dor, mas permitir que ela nos conduza à maturidade. E é justamente essa maturidade que revela uma verdade muitas vezes esquecida. Deus continua amando até mesmo os que se rebelam. Ele é paciente com todas as suas criaturas. E essa paciência divina, inclusive com Satanás, nos convida a enxergar a misericórdia sob uma nova luz. Vamos entender isso no próximo ponto. A natureza de Deus é amor. Não um amor superficial ou condicional, mas um amor paciente, profundo e eterno. Mesmo diante da rebelião de Satanás, Deus não reagiu com destruição imediata. Em vez disso, permitiu tempo para que o mal fosse revelado, tempo para que os anjos caídos colhessem os frutos de suas escolhas. Isso é paciência divina, como descrita em 2 Pedro 3:9. O Senhor é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É difícil imaginar que até mesmo Satanás teve sua oportunidade de arrependimento, mas o caráter de Deus não muda conforme o adversário. Sua misericórdia não é seletiva, nem parcial. Antes de aplicar o julgamento, ele oferece chance. Antes de fechar a porta, ele bate nela. E essa paciência revela a grandeza do seu coração, um coração que ama mesmo os que se voltam contra ele. A permanência dos anjos caídos não é sinal de fraqueza divina, mas de misericórdia estendida até o limite. Eles rejeitaram o céu, mas Deus estendeu o tempo. Escolheram o orgulho, mas Deus continuou oferecendo luz. A paciência de Deus revela que Ele não se apressa em punir. Ele anseia por restaurar. Mesmo sabendo do fim, Ele respeita o processo. E esse mesmo amor é o que nos sustenta quando falhamos. Isso muda a forma como lidamos com os que erram. Se Deus, sendo santo, ainda espera pelo arrependimento do rebelde, quem somos nós para negar o perdão ao nosso próximo? O amor divino é nosso modelo. Ele ama com compaixão e com verdade. Ele corrige, mas também espera. Ele julga, mas também chora. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia é o que sustenta o universo e deve sustentar nossos relacionamentos. A paciência de Deus também é um alerta. Ela não dura para sempre. Assim como houve um tempo para o arrependimento de Judas Iscariotes, também haverá um tempo final para Satanás. E quando esse tempo chegar, o julgamento será inevitável. Mas até lá, cada segundo é prova do amor divino em ação. Deus não mantém o inimigo por prazer, mas porque até mesmo isso ensina ao universo a extensão do seu coração. E quando entendemos a profundidade desse amor, somos levados a uma pergunta final. Se até Satanás serve a um propósito no plano de Deus, o que isso diz sobre nossas próprias lutas? O que significa viver sabendo que cada provação, cada tentação e até o mal aparente podem ser usados para nosso crescimento e salvação? O próximo passo nos leva a essa reflexão. Diante de tudo o que vimos, fica claro: Deus não destrói Satanás e os anjos caídos por acaso. Há uma razão profunda, espiritual e eterna por trás dessa escolha. É um plano baseado em justiça, livre-arbítrio e amor verdadeiro. A queda do céu não foi o fim. Foi o início de uma história que revela a glória de Deus, mesmo diante do caos. E você, que assiste a tudo isso, também faz parte desse enredo. Agora, a pergunta que fica é: o que você tem feito com o seu próprio livre-arbítrio? Tem usado suas escolhas para se aproximar do plano de Deus ou para fugir dele? Tem enfrentado suas provações como oportunidades de crescimento ou se perdido na rebelião silenciosa do orgulho?
A história de Satanás serve como alerta, mas também como espelho. Ela nos confronta com a realidade de quem estamos nos tornando. E se até os anjos caídos tiveram sua chance, será que você está aproveitando a sua? Não espere o julgamento final para refletir sobre suas decisões. Hoje é o dia de renovar sua aliança com Deus, de buscar a verdade com humildade e de caminhar com fé, mesmo em meio à luta. Porque o mesmo Deus que permitiu a existência do mal, também estendeu a mão da redenção. E essa mão ainda está estendida agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que esteja vivendo uma batalha espiritual. Deixe seu comentário com o que mais te impactou. E escreva também qual história bíblica você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação transforma esse canal num lugar de fé e aprendizado. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim você acompanha cada novo episódio dessa jornada espiritual que nos conecta com o coração de Deus. Até porque cada história revelada aqui tem o poder de transformar destinos.